Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que assim como eu estou bem, pela graça de Cristo Jesus, você também reconheça que é por esse amor, essa demonstração de amor, de resgate das nossas vidas, que estamos aqui para adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo, porque somos livres e livres. A nossa leitura de hoje está em 2 Reis, capítulos 7, 8, 9 e 10. Vamos à leitura então? 2 Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé, assim diz o Senhor. Amanhã, por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O escudeiro, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: tu o verás com teus próprios olhos. Contudo, dessa fartura não comerás. À porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficarmos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamos-nos, pois, e passemos para o acampamento dos arameus, a fim de nos rendermos. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros: o rei de Israel deve ter contratado os reis dos hititas e dos egípcios para marcharem contra nós. Sendo assim, a fim de salvarem as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos, e deixando o acampamento como estava. Aqueles leprosos, portanto, chegaram às imediações do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes, que foram em seguida esconder. Retornaram mais tarde e entraram em outra barraca e tiraram de lá os despojos e igualmente os esconderam. Então disseram depois entre si: não está certo o que estamos fazendo. Hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até raiar o dia de amanhã, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio do rei. Partiram, chamaram os guardas da porta da cidade e lhes anunciaram: fomos ao acampamento dos arameus, sírios, mas não vimos nem ouvimos voz de pessoa alguma lá. Apenas encontramos os cavalos e os jumentos atados e as tendas abandonadas. Então os sentinelas da porta gritaram e transmitiram as informações para o interior do palácio do rei. O rei levantou-se durante a noite e, acordando seus conselheiros, lhes comunicou: vou explicar-vos o que os arameus nos fizeram. Sabendo que estamos sofrendo fome, retiraram-se do acampamento para se esconderem no campo, imaginando consigo: certamente eles sairão da cidade. Nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Diante disso, um dos oficiais sugeriu:
tomem-se alguns guerreiros e 5 dos cavalos sobreviventes que ainda estão entre nós. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que permanecerem conosco, exatamente como toda essa multidão condenada. Por essa razão, nós os mandaremos investigar o que aconteceu e veremos o que mais sucederá. Assim tomaram 2 carros de guerra com seus cavalos, e o rei os enviou atrás do exército dos arameus, ordenando aos condutores: ide e vede tudo quanto se passou. Eles seguiram as pegadas do exército sírio até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam largado para trás enquanto tratavam de fugir desesperadamente. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, e aconteceu que o preço de uma medida de farinha caiu para o equivalente a 1 peça de prata, assim como 2 medidas de cevada passaram a custar também 1 peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. Ora, o rei tinha destacado como sentinela na porta o escudeiro em cujo braço ele se apoiara. No entanto, o povo, ao sair em disparada, o pisoteou lá na porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu tudo conforme o homem de Deus havia profetizado diante do rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada poderão ser compradas por apenas 1 peça de prata. O oficial tinha contestado Eliseu dizendo: ainda que o próprio Yahvé abrisse as janelas do céu, poderia tal predição se cumprir? E o homem de Deus respondeu: tu o verás com os teus próprios olhos, contudo de nada comerás. E assim aconteceu, pois o povo o atropelou junto à porta da cidade, e ele morreu ali mesmo. Segundo Reis, capítulo 8. Eliseu havia prevenido a mãe do menino, cujo filho ele ressuscitara: levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes no exterior, pois Yahvé determinou para esta terra um tempo de fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu terreno. Ora, o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. Enquanto Geazi estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de retomar a posse de sua casa e propriedade. Então Geazi exclamou: Senhor meu rei, aí está a mulher e aí está seu filho que Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou todos os fatos. Então o rei mandou que um eunuco a acompanhasse e ordenou a este que lhe seja restituído tudo o que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno, desde o dia em que deixou a terra até agora. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade, então o rei ordenou a Azael: toma contigo um presente, vai ao encontro do homem de Deus e consulta o Senhor por meio dele, para saber se ficarei curado desta enfermidade. Azael partiu ao encontro de Eliseu e levou como presente
tudo o que havia de melhor em Damasco, uma carga de 40 camelos. Veio, pôs à presença dele e disse-lhe: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da doença que o aflige. Eliseu lhe respondeu: Vai e diz-lhe, certamente tu sararás. Porém Yahvé também revelou-me que de fato ele morrerá. E Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Em seguida, o homem de Deus começou a chorar. Então lhe questionou Azael: Por que meu senhor está chorando? Eliseu respondeu: Porque sei de todo o mal que farás aos israelitas. Incendiarás suas fortalezas, passarás ao fio da espada seus jovens, despedaçarás as suas crianças e rasgarás o ventre das mulheres grávidas. Ao que contestou Azael: Quem é o teu servo, que é apenas um cão para fazer algo tão poderoso? Eliseu respondeu: Yahvé mostrou-me que tu serás rei da Síria. Então Azael se despediu de Eliseu e voltou ao seu senhor, o qual lhe indagou: O que Eliseu te declarou? Ele respondeu: Disse-me que certamente te recuperarás. No dia seguinte, entretanto, Azael pegou um cobertor, molhou-o bastante e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Azael tornou-se rei da Síria. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá rei de Judá, Jorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia procedido, porquanto havia se casado com a filha de Acabe e praticou o mal e o reprovável aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, seu servo, porque havia prometido a ele que manteria para sempre uma chama acesa entre seus descendentes. Durante seu reinado, os edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá e proclamaram um rei para si. Por esse motivo, Jeorão atravessou Zair com todos os seus carros de batalha. Lá, os guerreiros de Edom cercaram Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra. Mas ele os atacou durante a noite e rompeu o cerco inimigo, e seu exército conseguiu bater em retirada para suas tendas. Até esses dias, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também proclamou sua independência. Os demais atos de Jeorão e toda a história que se passou estão escritos no livro das Crônicas de Judá. Jeorão repousou com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, e seu filho Acasias reinou em seu lugar. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Omri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e também fez o que é pecado aos olhos de Deus, o Senhor, porquanto casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e partiu para Ramote de Gileade, guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. O rei Jorão retornou a Jezreel para tratar dos seus ferimentos sofridos em Ramote, quando lutou contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. 2 Reis, capítulo 9.
Depois o profeta Eliseu convocou um dos seguidores dos profetas e lhe ordenou: veste tua capa, pega este vaso de azeite e vai a Ramote-Gileade. Quando chegares lá, procura Jeú, filho de Josafá, neto de Ninsi. Dirija-se a ele e chame-o para uma conversa reservada, em uma sala longe de seus companheiros. Depois, pegue o frasco e derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz Yahvé, eu te unjo rei sobre Israel. Em seguida, abre a porta e foge sem demora. Então o jovem profeta aprontou-se e dirigiu-se a Ramote-Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: comandante, tenho algo para te dizer. Jeú perguntou: a qual de nós? Ele respondeu: a ti, comandante. Então Jeú se levantou e entrou na casa, e o jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe declarou: assim fala Yahvé, Deus de Israel, eu te ungi como rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eliminarás a família de teu senhor Acabe, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Pois toda a família de Acabe morrerá. Exterminarei todos os homens, desde os meninos da família de Acabe em Israel, seja escravo, seja livre. Porquanto tratarei a família de Acabe como tratei a Jeroboão, filho de Nebate, e a Baazã, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não sobrará ninguém para enterrá-la. Dita essas palavras, o jovem abriu a porta e fugiu. Então Jeú retornou para junto dos demais oficiais de seu senhor, e um deles lhe indagou: está tudo bem? O que esse translocado queria de ti? E ele lhes respondeu: bem conheces o homem e o que ele falou. Contudo, insistiram: não é verdade, explica-nos tudo quanto ele declarou a ti. Então Jeú contou: ele me disse exatamente isso. Assim diz Yahvé, o Senhor: eu te ungi rei sobre Israel. Naquele mesmo instante, todos tomaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram o chofar, a trombeta, e exclamaram: eis que Jeú é o rei. Assim Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão. Isso aconteceu quando Jorão havia cercado Ramote-Gileade com todo o Israel, por causa de Azael, rei da Síria. O rei Jorão tinha retornado a Jezreel para tratar dos ferimentos que os sírios lhe fizeram quando lutou contra Azael, rei da Síria. Então Jeú fez a seguinte proposta: se estás de acordo, não deixe que ninguém fuja da cidade para levar a notícia a Jezreel. Em seguida, Jeú subiu em seu carro e partiu para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando dos ferimentos, e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. O sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú se aproximando e bradou: vejo uma tropa. Jorão ordenou: toma um cavaleiro e envia-o ao encontro dela para inquirir: vens em paz? O cavaleiro partiu ao encontro da tropa e transmitiu-lhe a mensagem: assim indaga o rei: vens em paz? Ao que Jeú respondeu: quem és tu para falar de paz? Sai da minha frente. Então o sentinela relatou: eis que o mensageiro chegou a eles, mas não está regressando. Imediatamente Jorão mandou outro cavaleiro. Quando chegou a tropa, exclamou: o rei pergunta: vens em paz? Respondeu Jeú: quem és tu para falar de paz? Passe agora mesmo para trás de mim. E o sentinela avisou: eis que este também chegou à tropa,
mas não está voltando. E acrescentou: a maneira de conduzir o carro é de Jeú, filho de Nimsi, porquanto dirige furiosamente como um insensato. Então Jorão ordenou: preparai-me meu carro de guerra, e imediatamente o carro foi aparelhado, e Jorão, o rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, partiram, cada qual com seu carro, ao encontro de Jeú, e o interceptaram nas terras que haviam pertencido a Nabote desde Jezreel. Assim que pôs os olhos em Jeú, Jorão indagou: vens em paz, Jeú? E ele redarguiu: como podes falar de paz enquanto perduram as idolatrias e feitiçarias da tua mãe Jezabel? Assim que ouviu essas palavras, Jorão virou-se e fugiu, exclamando a Acasias: isso é traição, Acasias. Mas Jeú já tinha retesado seu arco e atingiu Jorão entre as espáduas. A flecha atingiu o coração do rei, que tombou dentro do seu próprio carro. Jeú ordenou abdicar seu oficial: toma o cadáver deste homem e atira-o sobre este terreno que fora propriedade de Nabote de Jezreel. Porquanto lembra-te de que indo eu e tu juntos a cavalo, seguindo Acabe seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz Yahvé, o Senhor, assim retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, pega-o e joga-o sobre este terreno, de acordo com a palavra de Yahvé. À vista disto, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Contudo, Jeú o perseguiu, gritando: matai-o também! E feriram-no dentro do seu próprio carro, na subida de Gur, que fica nas proximidades de Ibleã. Mas Acasias ainda teve forças para refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Em seguida, Jeú partiu para Jezreel. Assim que Jezabel tomou conhecimento disso, pintou os olhos, fez um penteado e ficou observando de uma janela no palácio. Quando Jeú passava pelo portão, ela gritou: está em paz, Inri, assassino do seu próprio senhor. Ele ergueu os olhos em direção à janela e bradou: quem dentre vós está do meu lado? Há alguém? 2 ou 3 eunucos se inclinaram para ele. Então ordenou ele: lançai-a abaixo. E eles imediatamente a atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos, que a pisotearam. A seguir, entrou Jeú e, depois de ter comido e bebido, ordenou: ide ver aquela maldita e dai-lhe sepultura, pois é filha de rei. Quando chegaram para sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Voltaram para contar isso a Jeú, que declarou: esta é a palavra que Yahvé falou por meio do seu servo Elias, o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão a carne de Jezabel, e os seus restos mortais serão espalhados em um terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de identificar. Esta é Jezabel. Segundo Reis, capítulo 10. Acabe tinha 70 descendentes morando em Samaria. Jeú escreveu uma carta e a mandou aos chefes de Jezreel, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. E a carta dizia: vós que tendes sobre vossa tutoria os descendentes do vosso rei, e que possuís carros de guerra e cavalos,
uma cidade fortificada e armas. Assim que receberdes esta carta, escolhei o melhor e mais capaz dos descendentes de seu pai e defendei a dinastia de vosso rei. Eles, no entanto, sentiram grande medo e comentaram: se 2 reis não puderam resistir-lhe, como o poderíamos nós? E o prefeito do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: somos teus servos, faremos tudo o que ordenares, não escolheremos rei algum, faze o que te agradar. Jeú escreveu-lhes depois uma segunda carta, em que dizia: se estais do meu lado e quereis ouvir-me, tomai as cabeças dos homens da família de vosso senhor e vinde ter comigo amanhã, a esta hora, em Jezreel. Ora, os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que a carta lhe chegou à mão, pegaram os filhos do rei, degolaram todos os 70 e, pondo suas cabeças em cestos, enviaram-nas para Jezreel. Veio um mensageiro e deu a notícia a Jeú. Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ao que ele respondeu: colocai-as em 2 montes, à entrada da porta, até a manhã seguinte. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou diante de todo o povo: vós sois inocentes. Eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem degolou a todos estes? Sabei, portanto, agora que nada deixará de se cumprir da palavra do Senhor proferida contra a família de Acabe, porque o Senhor tem cumprido o que anunciou por meio de seu servo Elias. Em seguida, Jeú exterminou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, como também todos os seus aliados, nobres e sacerdotes, sem permitir que ninguém escapasse. Mais tarde, Jeú partiu para Samaria e no caminho, em Bet-Eked dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e indagou: quem sois? Eles responderam: somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e a rainha mãe. Então imediatamente Jeú ordenou aos seus soldados: prendei-os vivos. Foram apanhados vivos e degolados na cisterna de Bet-Eked. Eram 42 e nenhum foi poupado. Saindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. Ele o saudou e lhe questionou: teu coração é leal para comigo, da mesma maneira que meu coração é para contigo? E Jonadab respondeu: sim. Ao que Jeú retrucou: pois então, dá-me tua mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir a seu lado no carro que conduzia. Então disse-lhe: vem, pois, comigo e observa o meu zelo por Yahvé, o Senhor. E o levou em seu carro. Entrando em Samaria, mandou matar todos os sobreviventes da família de Acabe em Samaria. Ele os aniquilou, exatamente como previu a palavra que o Senhor havia transmitido a Elias. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe cultuou pouco a Baal, mas Jeú o cultuará muito mais. Por isso, trazei à minha presença todos os profetas de Baal, seus servos e seus sacerdotes. Não deixai ninguém para trás, porquanto tenho grande e importante sacrifício a fazer a Baal neste dia. Aquele que faltar será sumariamente morto. Contudo, Jeú estava sendo irônico e agindo de forma dissimulada, com o objetivo de exterminar todos os adoradores de Baal. E Jeú ainda acrescentou: convocai também uma assembleia solene para Baal,
e eles a convocaram. Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os seguidores e adoradores de Baal. Ninguém deixou de comparecer, e entraram no templo de Baal, que ficou lotado. Então Jeú ordenou ao responsável pelas vestes: traz os mantos para todos os ministros de Baal, e ele prontamente lhe trouxe. Em seguida, Jeú entrou no templo acompanhado de Jonadab, filho de Recabe, e declarou aos ministros de Baal: olhai em volta e observai que não há nenhum servo de Yahvé aqui entre vós, mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer os holocaustos, os sacrifícios queimados. Entretanto, Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, com a seguinte ordem expressa: quem de vós deixar escapar da morte um só destes homens, que eu vos entregar nas mãos, pagará com a própria vida. Assim que os ministros de Baal acabaram de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos seus guardas e aos oficiais: entrai e matai a todos, que ninguém seja poupado. Então eles os liquidaram ao fio da espada, jogaram os cadáveres para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Arrastaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo, e até o dia de hoje esse local tem sido usado como sanitário público. Foi assim que Jeú exterminou de Israel o culto a Baal. Contudo, Jeú não abandonou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que levou Israel a pecar, a saber, 2 bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Então Yahvé falou a Jeú: porquanto bem executaste o que é justo a meus olhos e cumpriste toda a minha determinação contra a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. No entanto, Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração segundo a Torá, a lei de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão induziu Israel a cometer. Por aquele tempo, o Senhor começou a retalhar e reduzir o território de Israel. O rei Azael feriu Israel em todas as suas fronteiras, desde o leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, conquistando da mesma forma desde Aroer, junto à garganta do Arnon até Bazã, passando por Gileade e as terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais episódios da vida de Jeú, tudo o que realizou, todas as atitudes e façanhas estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Jeú adormeceu com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. A nossa leitura de amanhã será no livro de 2 Reis, capítulos 11, 12, 13 e 14. Eu aguardo você para essa leitura maravilhosa amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, que Deus te abençoe.